Tudo começa com nosso protagonista acordando completamente tonto. Nisso, ele fica incomodado com a barulheira e se pergunta o que diabos está acontecendo ali. O lugar parece um salão gigantesco lotado de gente caminhando de um lado para o outro. Tomando um susto, Xiaolin arregala os olhos ao perceber a situação absurda. Ao olhar ao redor, ele tem certeza de que não está em casa e tenta entender se isso é um sequestro ou apenas um pesadelo maluco. Porém, uma dor aguda atinge sua cabeça novamente. Nesse momento, ele finalmente se lembra de uma carta misteriosa que havia recebido. Ele é Xiaolin, um cara que tinha acabado de se formar na escola. Antes de arrumar um trabalho de verdade, ele ganhava a vida upando contas de outras pessoas em jogos online. Essa era a rotina dele, garantindo vitórias no campo de batalha virtual para faturar um dinheiro. Depois de terminar mais um serviço pesado, ele se espreguiça na cadeira no meio de seu quarto bagunçado. Já relaxado, fica mexendo no celular enquanto come um lanche. A tela do aparelho mostra o saldo que ele conseguiu juntar com as horas de jogo. Com isso, ele lembra do pai gritando e o chamando de inútil, motivo pelo qual decidiu sair de casa para provar seu valor, apenas aguardando encontrar a área em que realmente fosse bom. Mas, sentado na cama no escuro, ele se depara com um enigma inesperado. Menos de 2 dias após a mudança, um entregador havia aparecido no meio da noite com um pacote estranho para ele. Ao rasgar a embalagem plástica, encontra um envelope escuro e fica bastante confuso. Nisso, uma energia azul misteriosa começa a emanar e envolver todo o seu corpo rapidamente. Uma tela do sistema surge confirmando sua admissão na Academia Dawn e iniciando um teletransporte forçado. Logo, o envelope cai no chão vazio, mostrando que ele foi levado dali contra a própria vontade. Voltando ao presente, o garoto deduz que foi sequestrado para esse lugar bizarro e se pergunta se isso não passa de uma pegadinha. De repente, uma voz grossa interrompe seus pensamentos perguntando se ele finalmente acordou. O homem alto o encara de cima e ironiza sua falta de sorte, comentando que a saúde dele deve ser péssima para ter ficado desmaiado no chão por 3 horas seguidas. Aproveitando a confusão, os outros novatos começam a gritar indignados, exigindo saber quem é aquele cara e ameaçando chamar a polícia para resolver o sequestro. Irritado com a gritária, o homem estala a língua. Sem paciência para lidar com o grupo, ele segura o cabo de sua espada. Com um movimento brusco, ele puxa a lâmina liberando uma energia roxa esmagadora por todo o salão. A onda de choque atinge os estudantes em cheio, jogando vários deles para trás. Com a arma já guardada, ele manda a multidão calar a boca imediatamente. O homem então reclama em voz alta, sem entender por que o departamento de recrutamento continua trazendo novatos imprestáveis a cada nova remessa. Ainda resmungando sobre os recrutadores, ele decide encurtar a explicação já que alguém acordou tarde demais e desperdiçou o tempo da turma. Com essa indireta, Xiaolin fica meio sem graça e tenso. Posicionado na frente de todos, o conselheiro Qin Xuan apresenta o local como a Academia Dawn, avisando que eles foram escolhidos para passar por um treinamento pesado em busca de poder e imortalidade no novo mundo. Assustados com o discurso absurdo, os alunos começam a murmurar achando que o sujeito é louco. Sem dar atenção aos sussurros, Qin Xuan encerra o assunto e ordena que guardem as credenciais para dar início à avaliação de potencial. Diante daquela multidão de mais de 200 pessoas, o protagonista percebe que aquilo não é um sequestro normal e duvida que ainda esteja na Terra. O primeiro aluno entra numa cápsula brilhante, enquanto a máquina começa a medir seus atributos iniciais, como se ele fosse o personagem de um jogo. Um aviso sonoro no telão indica que a leitura foi concluída. Analisando o painel digital, o conselheiro vê o valor total de 24 pontos e chama o resultado de lixo, mandando o próximo avançar. Já o candidato seguinte consegue 32 pontos, deixando Qin Xuan um pouco mais empolgado com um número razoável. A avaliação continua com uma série de resultados medíocres, fazendo o homem ameaçar relatar a situação ao diretor para pararem de recrutar gente do lixão. Finalmente chega a vez de Xiaolin caminhar até o centro do equipamento para ser testado. Parado ali dentro, ele começa a suar de nervosismo ao perceber que já se passou quase 1 minuto, sendo que os outros terminaram em poucos segundos. Notando a demora normal, Qin Xuan esboça um sorriso animado, imaginando que talvez um talento raro tenha surgido na turma. Nisso, o painel finalmente apita informando a conclusão da análise demorada. Empolgado, o conselheiro pede para o garoto esperar ali enquanto ele mesmo verifica os dados da avaliação. Porém, ao bater o olho nos números, seus olhos se arregalam de puro choque.
O painel exibe atributos completamente patéticos, com a maioria marcando apenas 2 pontos e a Constituição chegando a míseros 3. Descrente com a somatória ridícula de 9 pontos, o homem recua assustado com o que está lendo. Ele chega a esfregar o rosto de decepção e confessa que nunca viu um lixo tão grande desde que entrou na academia. Indignado por ter criado expectativas falsas, ele ofende o garoto, o chamando de peça rara de escória por ter números de um só dígito e manda que o levem de volta. Ainda resmungando e de olhos fechados, o conselheiro lamenta ter desperdiçado seu tempo esperando um gênio prodigioso. Virando as costas para o protagonista em meio ao silêncio, ele o rotula como um verdadeiro perdedor. Sozinho no pódio iluminado, Xiaolin abaixa a cabeça sentindo o peso da humilhação. Essa palavra faz com que memórias antigas de várias pessoas rindo e o xingando de fracassado invadam sua mente de uma vez. Com muita raiva, ele reflete sobre como passou a vida inteira, sendo tratado como um inútil em qualquer lugar que fosse. Tomado pela fúria, ele se pergunta se não conseguirá escapar desse rótulo amaldiçoado nem mesmo nesse lugar infernal. Sem ligar para o estado emocional do garoto, Qin Xuan joga a placa de identificação avisando que entrar no teste com aqueles atributos é puro suicídio e um desperdício daquele item. Num reflexo rápido, a mão do protagonista segura a placa no ar com firmeza. Ele então sai da plataforma, apertando o objeto com força contra o peito. Determinado e de cabeça erguida, ele afirma que não será um simples número que decidirá seu futuro e garante que vai tentar passar no teste de qualquer jeito. O homem acha graça da audácia e aceita o desafio, querendo ver a realidade bater na cara do novato, mas avisa para ele não mijar nas calças de medo durante o processo. Nesse momento, uma garota levanta a mão timidamente e pede licença para perguntar sobre o aluno talentoso que ele havia mencionado antes. Dando um sorriso confiante, o conselheiro explica que esses sortudos são abençoados pelo próprio Deus e possuem uma forte garantia de sobrevivência no novo mundo, diferente do resto que precisará lutar para não morrer. A explicação crua deixa a multidão de calouros tensa e apreensiva com o que está por vir. Sem se deixar intimidar pela resposta, a garota questiona qual seria o preço exato a se pagar para obter as inimagináveis riquezas e poderes prometidos pela academia. Ela então aguarda a resposta com uma postura imponente no meio do salão. Admirado com a atitude, Qin Xuan descobre que o nome dela é Gu Xiaoyui, a dona dos maiores atributos iniciais do grupo, e revela que os pontos de redenção da escola podem comprar qualquer coisa. Após escutar a explicação atentamente, ela concorda com a cabeça. De longe, Xiaolin nota como aquela garota quieta e gentil consegue impor respeito a ponto do arrogante conselheiro usar um tom educado com ela. Voltando a atenção para a turma, o homem instrui todos a recitarem um comando mentalmente para checarem seus status sozinhos. Imediatamente, o cartão na mão de um dos estudantes apita brilhando em dourado. Analisando sua própria tela virtual, o protagonista entra em choque ao ler uma regra rigorosa sobre a dedução automática de sua expectativa de vida. O pânico generalizado toma conta do salão, quando os outros novatos também percebem os curtos anos de vida restantes nos relatórios, desesperados com a possibilidade de morrerem de forma definitiva se falharem. Com os avisos sonoros do sistema soando, Xiaolin fica aterrorizado tentando digerir o perigo real em que sua vida acabou de entrar. O sistema de avaliação de Xiaolin apita avisando sobre uma flutuação anormal, detectando e iniciando a análise de um talento oculto. Parado ali dentro, ele fica completamente perdido sem entender o que está acontecendo. Nisso, o garoto mal consegue acreditar que um talento escondido apareceu logo para um perdedor como ele. Olhando de soslaio para os outros estudantes lá fora, ele percebe a falta de reação e deduz que é o único ouvindo aquele aviso sonoro. A tela virtual detalha que sua habilidade não possui registro no banco de dados, concedendo um aumento absurdo na eficiência de aprendizado e a capacidade ativa de copiar outras habilidades por 3 minutos. Analisando que aprende rápido e ainda pode copiar os outros, o protagonista ganha o direito de nomear esse novo talento por ser o primeiro a possuí-lo. Sem querer complicar muito a situação, ele decide manter as coisas simples e diretas. Cheio de confiança, ele escolhe chamar sua habilidade exclusiva de gênio acadêmico. O sistema imediatamente conclui a avaliação e classifica o talento recém-nomeado como nível máximo. Chocado com a classificação absurda, o garoto percebe a magnitude do que acabou de conseguir. Observando o conselheiro de longe, ele nota que nem mesmo o nível de acesso de Qin Xuan foi capaz de detectar a existência desse seu poder especial. Um talento desse calibre acaba virando um grande trunfo secreto para ele. Com essa carta na manga, suas chances de sobreviver aos perigos desse novo mundo aumentam drasticamente. De repente,
A atenção volta para o salão, onde um estudante se desespera, reclamando que só lhe restam 9 anos de vida, o que significaria morte instantânea caso perdesse 10 anos numa penalidade. Irritado com a histeria, Qin Xuan dá um tapa na cabeça do novato e o xinga de burro. O conselheiro confirma que a matemática é essa mesma, garantindo que qualquer um ali morreria de vez se perdesse todos os anos de vida, mas chama todos de idiotas por acharem isso uma desvantagem. Ele explica que no mundo normal as pessoas envelhecem e morrem sem volta, enquanto ali a expectativa de vida funciona como uma moeda de troca, podendo ser recuperada ao completar missões e ficar mais forte. Ainda atordoado com o tapa, o rapaz mal consegue processar a informação direito. Deixando o assunto mais claro, o homem afirma que a academia oferece o trampolim perfeito para mudarem seus destinos através de poder, riqueza e conhecimento. Além disso, bastava acumular créditos e pontos suficientes para que até mesmo a sonhada vida eterna se tornasse uma realidade palpável. Prestando atenção em tudo, Go Xiaojui levanta uma questão pertinente, querendo saber se essa regra de imortalidade se aplica apenas nas instalações da escola ou em qualquer lugar. Prontamente, o instrutor garante que a lei entra em vigor no momento da matrícula e continua valendo desde que os alunos permaneçam na Terra. Encerrando a sessão de perguntas, ele avisa que o tempo de conversa acabou e anuncia o início imediato do teste de admissão. Com um estalar de dedos, ele ordena que a multidão permaneça exatamente onde está sem se mexer. Nesse momento, os alto-falantes do salão informam que o teletransporte está sendo preparado e a contagem regressiva se inicia. O número 3 pisca no grande telão digital, deixando os novatos apreensivos com o que está por vir. Faltando apenas 2 segundos, Shaolin mantém o olhar fixo e a postura firme aguardando a transferência. Assim que a contagem chega no 1, uma luz roxa ofuscante engole todos os estudantes, sumindo com eles do salão instantaneamente. Sozinho no local silencioso, o conselheiro estala a língua reclamando da falta de calouros talentosos naquela remessa, prevendo que sua própria nota de avaliação será prejudicada por isso. Frustrado com a situação, ele lamenta sua falta de sorte no trabalho. Enquanto caminhava em direção à saída, uma risada alta ecoa pelo corredor vazio chamando sua atenção. Um outro conselheiro de aparência robusta e fumando um charuto se aproxima cumprimentando seu colega de trabalho. Exibindo um sorriso orgulhoso, o recém-chegado se gaba de que a turma 3 rendeu 2 alunos com talentos de alto escalão, perguntando como foi a colheita de Qin Xuan. Tentando não sair por baixo, o instrutor abraça o amigo suspirando e menciona ter encontrado uma garota com status inicial de 40 pontos, mas logo é rebatido de que talentos importam muito mais que números puros numa suposta focar sobre um novato estrangeiro imbatível. Nisso, Qin Xuan descarta o boato garantindo que isso é um mito já desmentido, pois não há registros no sistema de algo tão absurdo assim no mundo inteiro. Longe dali, os estudantes se materializam numa área devastada conhecida como Ninho dos Goblins, com alguns já vomitando por causa do fedor horrível do ambiente. O protagonista logo cobre o nariz, tentando se acostumar com o cheiro insuportável de podridão espalhado pelo ar. Ao olhar ao redor, ele percebe que painéis virtuais flutuantes surgiram na frente de cada um dos calouros. A tela anuncia o início do teste de admissão, definindo como missão obrigatória escapar daquela floresta perigosa em 1 hora, além de oferecer recompensas extras para quem abater goblins ou o rei deles. Juntamente com as instruções, o sistema distribui um pacote de presentes exclusivo contendo uma arma aleatória para ajudar na sobrevivência. Um aviso amigável também destaca que, excepcionalmente para essa avaliação inicial, não haverá perda de expectativa de vida em caso de morte. A notícia traz um alívio imenso para a turma, fazendo a tensão inicial desaparecer com a garantia de que poderiam falhar sem morrer de verdade. Aproveitando a oportunidade, Shaolin toca em seu pacote virtual e acaba recebendo um cajado de novato focado em ataque mágico, equipado com uma habilidade de disparar bolas de energia. Ao empunhar o cajado, que emite uma forte aura roxa, ele automaticamente desbloqueia a maestria básica com armas mágicas em seu sistema pessoal. Analisando as informações flutuantes, o garoto conclui que a dinâmica de ganhar habilidades e pontos de experiência é idêntica à dos jogos online em que ele trabalhava. Se as regras desse novo mundo seguem a mesma lógica dos games, ele sabe exatamente como tirar vantagem da situação. Sem perder tempo, o protagonista começa a balançar o cajado agressivamente, disparando rajadas mágicas contra as pedras ao redor. Cada impacto violento da arma contra o cenário gera um clarão de energia pelo chão árido. A força dos ataques vai quebrando o solo rochoso em dezenas de pedaços espalhados. Satisfeito,
Ele confirma sua teoria ao ver os pontos de experiência subindo no painel, provando que o simples uso contínuo da arma melhora sua proficiência. Levando em conta o enorme bônus passivo de seu talento máximo, ele calcula que sua velocidade de evolução será infinitamente superior à de qualquer outro novato ali presente. Porém, uma pontada aguda atinge sua cabeça repentinamente, o forçando a fechar os olhos de dor. O sistema apita avisando sobre a falta de mana, deixando claro que seus atributos iniciais minúsculos não aguentam sustentar conjurações repetidas daquela habilidade mágica. Enquanto se recupera, ele observa um cara musculoso balançando uma espada pesada e comemorando o ganho de experiência, o que faz Xiaolin pensar que todos poderiam ficar farmando ali mesmo antes de avançarem na missão. Quebrando essa estratégia, um aluno de óculos empunhando um arco explica que golpes sem técnica não rendem pontos, e o cansaço extremo somado ao tempo limite da prova impedem qualquer tentativa de ficar apenas treinando parado no lugar seguro. Concordando com a lógica do colega, o garoto percebe que precisa trocar sua arma mágica por uma física se quiser aproveitar ao máximo seu ganho de experiência acelerado sem desmaiar de exaustão. Aproximando-se casualmente da garota que havia tirado as melhores notas mais cedo, ele pergunta se ela toparia fazer uma troca de equipamentos. A garota analisa a oferta comentando que, mesmo sem entender de jogos, deduz facilmente que o uso de magias deve cobrar um preço alto diretamente ligado à inteligência de quem conjura. Percebendo a vantagem mútua, ela conclui que um item focado em intelecto combina mais com seus atributos altíssimos, enquanto ele definitivamente precisava de algo menos exigente mentalmente. Feliz com a negociação rápida e amigável, ele se apresenta formalmente para a nova conhecida. Sem cerimônias, Gu Xiaoyui aceita a proposta de bom grado, selando o acordo entre os dois calouros. Durante a troca física dos itens, o rapaz avisa para ela tomar cuidado com a mira das bolas de energia, já que a habilidade exigia um pouco de precisão para não acertar o nada. Agora, com uma adaga de novato em mãos, ele testa o peso da lâmina, desbloqueando a maestria apropriada e achando o manuseio bem mais confortável que o do cajado. Focado no objetivo principal de sair dali vivo, Xiaolin logo tenta estender a parceria e convida a garota superdotada para formar uma equipe na exploração da floresta. Antes mesmo que pudesse terminar seu convite, uma voz grossa interrompe a conversa do nada. O aluno musculoso que balançava a espada antes se aproxima de forma intimidadora, oferecendo uma aliança diretamente para a garota de óculos. Tentando impressionar, o grandalhão se gaba de ter os atributos físicos altíssimos, garantindo ser o parceiro ideal para os talentos superiores dela. O brutamontes chamado Wan Dalin aproveita para menosprezar o físico fraco do protagonista, argumentando que sua força bruta traria muito mais segurança para garantir a vitória na missão de sobrevivência. Mantendo sua postura fria de sempre, Gu Xiaoyu o encara em silêncio absoluto, sem esboçar nenhuma reação à cantada barata. Dando as costas com total desprezo, ela rejeita a proposta na hora e segue seu caminho, deixando os dois rapazes para trás. O valentão estala a língua bastante frustrado com o fora humilhante que tomou na frente dos seus próprios capachos, que tentam amenizar a situação baixinho. Fervendo de raiva pela rejeição seca, ele trinca os dentes tentando controlar o orgulho ferido. Precisando descontar a raiva em alguém, ele vira o olhar cheio de ódio diretamente para o protagonista, que não entende o motivo daquela fúria gratuita. Com brutalidade, o cara avança dando um empurrão agressivo no peito do garoto, cobrando qual era o problema dele ficar encarando a cena. Descarregando todo seu estresse, Wang Dalin ofende os atributos patéticos do novato, afirmando que lixos fracos como ele só servem para atrapalhar a turma e fingir que entendem de armas. Sem recuar, Xiaolin rebate a ofensa, afirmando que a aprovação no teste vai depender apenas das próprias habilidades de cada um. Com isso, o brutamontes agarra a gola da camisa do garoto, avisando que vai mostrar na prática o que é habilidade de verdade, em vez de arrumar briga e gastar energia na missão. Longe de se intimidar, o protagonista dá um sorriso irônico e complementa dizendo que o valentão não vai ter essa oportunidade. Nesse momento, um goblin assustador surge saltando logo atrás do cara musculoso. A criatura acerta um golpe rasgando as costas dele com suas garras afiadas. Sentindo a dor do impacto, Wan Dalin solta um xingamento irritado. Então ele se vira rapidamente encarando o monstro que acabou de pousar no chão. Com toda a sua força bruta, ele balança a espada pesada num ataque fulminante de cima para baixo. O monstro cai derrotado na hora, enquanto o grandalhão respira fundo aliviado por quase ter ido dessa para melhor. Logo em seguida, ele aponta o dedo para o novato, caçoando da ideia de que um simples goblin tentaria atacar ele só para fazê-lo passar vergonha.
Porém, a expressão arrogante dele desaparece ao notar um movimento esquisito ao longe. Uma horda gigantesca de goblins sai do meio das árvores, avançando implacavelmente na direção da turma. O pânico instantaneamente toma conta dos estudantes, que começam a berrar de desespero. A gritaria corre solta, com o pessoal pedindo para os monstros irem embora enquanto o banho de sangue tem início. Um dos monstros atinge um estudante em cheio, espirrando sangue virtual pelo ar. Vários calouros caem mortos no chão, se desfazendo em dados digitais, enquanto a horda avança sem piedade. Segurando um ataque inimigo com sua adaga, Xiaolin percebe chocado que aquilo tudo é extremamente real. O fedor e a dor são autênticos, confirmando que eles estão num cenário de sobrevivência brutal. Ali perto, a garota de óculos já começa a canalizar uma magia poderosa em seu cajado, levantando faíscas roxas. Cortando o braço da criatura à sua frente, o protagonista atesta que o toque também tem textura e impacto verdadeiros. Observando o massacre espalhado pela floresta, ele confessa ter sido ingênuo ao achar que aquilo era só um jogo, já que pessoas comuns sem experiência de batalha viravam presas fáceis mesmo armadas. Nesse caos, o rapaz de óculos que entende do sistema grita, avisando que os goblins não estão atacando quem fica dentro de uma caverna ali perto. Sem pensar duas vezes, Xiaolin acompanha a multidão de alunos correndo desesperadamente para dentro do abrigo rochoso. Já a salvo na entrada escura, ele pensa que por enquanto o local parece oferecer a proteção necessária. Porém, uma tela virtual flutuante surge avisando que a proteção mágica da caverna tem um limite de 29 minutos antes de acabar. Segurando firme a sua arma, o garoto respira fundo, tentando se acalmar para conseguir analisar a situação com clareza. Independentemente de qualquer coisa, ele tem total certeza de que não pode cruzar os braços e esperar a morte bater na porta. Focado no seu objetivo, ele começa a deferir cortes no ar dentro da gruta, ativando sua maestria básica e ganhando 2 pontos de experiência na mesma hora. O jovem analisa que o sistema exige força e movimentos padronizados para contabilizar a evolução, decidindo que precisava usar cada golpe antes da batalha para se familiarizar com a lâmina e upar o mais rápido possível, já que seus atributos são um lixo. O tempo passa e a notificação de proteção da caverna despenca para apenas 2 minutos restantes, fazendo uma aluna gritar em pânico, perguntando se o lugar deixaria de ser seguro. Perto dali, um aluno em desespero avisa que as armas de longo alcance não conseguem acertar os alvos super rápidos lá fora, tornando a missão impossível de ser completada. Totalmente alheia ao nervosismo geral, Gu Xiaoyui continua sentada tranquilamente numa pedra, descansando seu cajado. No fundo do cenário, Xiaolin segue balançando sua adaga sem parar, cortando o ar freneticamente. Após um tempo exaustivo, o rapaz ofegante sua frio, tentando recuperar o fôlego gasto no treino intenso. Aproximando-se, o rapaz analítico de óculos avisa que o esforço é inútil, calculando que subir para o nível 2 levaria mais de 1 hora de dedicação, tempo que eles não tinham. Observando a lógica cirúrgica do colega, o garoto constata mentalmente o quão inteligente o cara realmente é. A garota prodígio concorda com a matemática, afirmando que pelas estimativas dela também demoraria 1 hora inteira para evoluir. Mas abrindo um sorriso confiante, o protagonista sabe que graças ao seu talento secreto, a sua evolução estava anos-luz à frente do esperado. O painel luminoso surge na sua cara, mostrando que a maestria básica alcançou incríveis 98 pontos, faltando praticamente nada para upar. Mantendo o seu segredo seguro, ele apenas agradece o aviso, dizendo que estava pegando o jeito da lâmina e logo questiona a parceira sobre o que ela descobriu observando os monstros. Olhando meio de canto, Gu Xiaoyui fica surpresa por ele ter notado que ela estava analisando os inimigos esse tempo todo. Ele responde na maior naturalidade que, assim como nos jogos, é preciso ler as regras e manhas antes de puxar a atenção dos bichos, mesmo sabendo que ela não curte essas coisas nerd. Direto ao ponto, a garota revela que os goblins possuem defesa e ataque fracos demais, operando num padrão básico do nível mais baixo possível. Observando os outros estudantes chorando encolhidos pelos cantos, Xiaolin concorda que abater um monstro daquele no mano a mano é fácil. O que complica tudo é o terror psicológico que trava todo mundo. Continuamente focado, o rapaz conclui que a pior coisa que pode acontecer é a perda da coragem, pois sem ela todas as chances de vitória desaparecem. Com o abrigo prestes a colapsar, ele avisa que chegou a hora de sair, recebendo o apoio imediato da parceira, que também recusa qualquer ideia de fuga. Caminhando em direção à saída, os dois são barrados pelo valentão da turma, que exige saber onde a dupla está indo. Na maior cara de pau, o Andalin convida a garota novamente para formar a equipe visando caçar o chefe dos monstros, afirmando que levar um peso morto junto seria suicídio.
Ignorando a ofensa ao amigo, Gu Xiaoyui analisa friamente que chegar na zona segura exigida pelo sistema é uma tarefa simples demais, mas o prêmio real de verdade está escondido na figura do Rei Goblin. Exaltado, o musculoso retruca que o tal rei é só um objetivo opcional, que sequer deu as caras ainda, lembrando a garota que eles correm o risco de não completar nem o básico da sobrevivência se inventarem moda. Interrompendo o showzinho, Shaolin teoriza que a existência dessa missão bônus prova que ela é alcançável, sugerindo que um gatilho de tempo, de sobreviventes ou de abate deve ativar o chefe. Mantendo o raciocínio afiado, a Prodígio descarta a possibilidade de tempo e de pessoas vivas devido à escassez de ambos, cravando que o número de mortes inimigas deve ser a resposta certa. Com isso em mente, o protagonista deduz que a criatura gigante só vai dar as caras depois que uma certa porcentagem do bando for aniquilada pelos alunos. Ouvindo a conversa, uma colega apavorada interrompe gaguejando para perguntar o motivo de enfrentarem o chefe se poderiam simplesmente cumprir o objetivo obrigatório e fugir daqueles monstros aterrorizantes. Olhando para a garota, o jovem de camisa branca esclarece que essa prova é uma mina de ouro justamente por não cobrar expectativa de vida em caso de morte, o que torna qualquer tentativa de fuga um desperdício enorme. Ele levanta a questão: se a turma realmente acha que missões sem penalidades e com recompensas valiosas cairiam no colo deles de forma tão fácil após a matrícula oficial na academia. Atrás da roda, o aluno analítico compra a ideia achando tudo muito coerente e incentiva o risco, já que não há punição real por falhar e a caverna estava prestes a colapsar de qualquer jeito. Estalando a língua com nojo, o Brutamontes questiona indignado como a galera pode dar ouvidos para um inútil como aquele, jogando na cara de todos que seus próprios atributos batiam a incrível marca de 32 pontos. Fechando a cara para a garota de óculos, ele desdenha da atitude superior dela, perguntando quão altos os status de uma novata poderiam ser para recusar a proteção de alguém tão forte. Ajeitando os óculos com extrema naturalidade, Gu Xiaoyui revela que possui impressionantes 46 pontos no total. Em seguida, ela lança um olhar fulminante e pede de forma gélida para o cara calar a boca de uma vez por todas. Diante desse absurdo, o grandalhão fica completamente sem chão, suando frio com a própria vergonha. Pego de surpresa, o protagonista quase não acredita no que ouviu, constatando que os atributos dela eram simplesmente 5 vezes maiores que os seus. Assumindo a liderança do grupo, a Prodígio levanta seu cajado, decretando que todos que desejam as recompensas extras precisavam seguir as ordens dela para cobrirem uns aos outros. Engolindo o orgulho ferido, o valentão aceita a situação e se oferece para atrair a atenção dos inimigos na linha de frente, já que seus pontos físicos eram os maiores ali. Organizando a formação de combate, a garota do arco e o rapaz inteligente confirmam a posição de suporte na retaguarda para dar cobertura aos grupos de ataque. Voltando sua atenção para o companheiro inicial, a líder da equipe pergunta qual seria a função dele no meio desse planejamento todo. Sem perder a pose, Shaolin avisa que vai ficar perambulando pelo campo de batalha dando os últimos golpes nos inimigos com a vida baixa, evitando confrontos diretos por causa de sua fragilidade física. Com a estratégia definida, o batalhão de novatos avança para fora da escuridão da caverna correndo destemidamente em direção ao Exército Verde. Pulando no ar cheio de adrenalina, o On Dalin grita a plenos pulmões caindo com a lâmina pesada em cima de um alvo. Posicionada na retaguarda, a arqueira puxa a corda ao máximo, focando a mira com precisão mortal. A flecha cruza o ar violentamente, cravando em cheio na testa de um monstro que corria no bando. Vendo o monstrengo tombar na mesma hora, ela comemora o abate certeiro com muita animação. Aproveitando a brecha no campo de batalha, Shaolin corre com sua adaga empunhada pronto para encarar uma criatura enfurecida que surge na sua frente. No movimento rápido, Shaolin acerta um golpe fatal no monstro, marcando seu primeiro abate. A arqueira agradece a ajuda enquanto o protagonista avisa para eles não entrarem em confrontos diretos, focando apenas em poupar estamina e acertar o último golpe. Seguindo a própria estratégia, ele elimina rapidamente um segundo alvo. Sem perder o ritmo, avança e corta mais uma criatura no meio da confusão. Aproveitando as brechas deixadas pelos colegas, o rapaz garante o seu quarto abate com facilidade. Observando tudo pelas telas, o conselheiro do charuto resmunga que um aluno com atributos tão baixos só consegue atacar no momento exato da vulnerabilidade do inimigo por pura sorte ao roubar os abates dos outros. No campo de batalha, Gu Xiaoyui percebe que isso não tem nada a ver com sorte, notando que o parceiro consegue desviar do campo de visão dos monstros com antecedência e prever os movimentos deles. O jovem limpa o suor do rosto no exato momento em que o painel do sistema avisa que sua maestria com a adaga subiu para o nível 2. Internamente,
Ele agradece por ter passado 2 meses inteiros jogando games de realidade virtual de forma viciada, pois sem essa experiência jamais conseguiria ser tão preciso nos golpes finais. Nisso, um aviso sonoro, vindo do seu painel, chama a sua atenção. O sistema informa que ele é o primeiro calouro a alcançar esse nível, e o recompensa desbloqueando gratuitamente uma habilidade de ataque pesado que consome estamina. Muito animado com a nova conquista, o rapaz percebe que falta apenas um inimigo para finalizar a primeira missão opcional. Focado no objetivo, ele salta com a arma brilhando em energia azul direto para o próximo alvo. Com um corte brutal, o protagonista finaliza a criatura, completando a meta de 5 abates exigida pelo sistema. Aliviado, ele apoia a lâmina no ombro e comenta consigo mesmo que finalmente conseguiu concluir uma das tarefas. De repente, Wang Dalin fica confuso ao ver que os monstros ao seu redor estão simplesmente virando pixels e desaparecendo no ar. Agitado, o valentão grita perguntando para os colegas o que estava acontecendo ali. O campo de batalha fica vazio, e o sistema anuncia para todos que a população inimiga foi reduzida em 1/3, ativando as condições ocultas para invocar o chefe. Uma sombra gigantesca surge de dentro da floresta espantando os pássaros, revelando a chegada do temido Rei Goblin. O monstro imenso e cheio de chifres se posiciona ameaçadoramente bem na frente do jovem de camisa branca. A criatura encara os alunos com uma expressão furiosa enquanto solta um vapor denso pela boca. Sem perder tempo, o Brutamontes Verde solta um rugido ensurdecedor que gera uma forte onda de choque por todo o local. A arqueira tapa os ouvidos em desespero, sentindo que seus tímpanos vão explodir com a potência daquele som. Percebendo a gravidade da situação, Gu Xiaoyu mantém a guarda alta enquanto avalia o perigo. O protagonista também se mantém firme, constatando que finalmente encontraram o alvo principal da masmorra. O Rei Goblin exibe uma barra de vida absurda flutuando sobre sua cabeça, provando que é o chefe supremo do lugar. Com os olhos brilhando intensamente no escuro, o monstro demonstra que não terá piedade dos novatos. Analisando o cenário, Xiaolin avisa ao grupo que todos os monstros menores realmente sumiram do mapa. Atrás dele, o rapaz inteligente entra em pânico total, achando impossível enfrentar uma criatura que possui uma barra de vida maior que a sua própria expectativa de sobrevivência. Apavorado, o garoto de óculos desiste da missão e sai correndo de costas, ignorando os gritos do protagonista pedindo para ele não quebrar a formação de combate. Vendo o desespero do colega, o rapaz de camisa branca lembra que essas criaturas possuem uma característica biológica bem específica envolvendo um campo de visão extremamente limitado. Em contrapartida, os sentidos de audição e olfato deles são perigosamente apurados. Ele deduz que a atitude barulhenta e desesperada do colega em fuga vai atrair a atenção do chefe instantaneamente. Longe dali, Wang Dalin franze a testa, recusando-se a recuar diante daquele desafio mortal. O valentão grita irritado, perguntando do que a galera tem tanto medo, afirmando que a vantagem numérica é mais que suficiente para derrubar o monstro. Partindo para o ataque de forma imprudente, o grandalhão salta com sua espada pesada em direção à criatura. No entanto, o chefe reage imediatamente ao barulho da investida. Com um movimento rápido, o rei acerta um soco devastador direto no estômago do novato no meio do ar. A força absurda do golpe cria uma onda de impacto que espalha poeira pelo campo de batalha. Sem conseguir se defender, o musculoso é arremessado para trás, gritando de dor enquanto solta sua arma. O corpo dele atinge o chão com violência e vira pixels luminosos, sendo eliminado da missão na mesma hora. Assistindo ao guerreiro mais forte da turma ser derrotado num único ataque, os outros alunos entram em pânico total e começam a correr pela própria vida. A gritaria toma conta do lugar com a fuga desordenada e desesperada dos estudantes. Mas a criatura gigante avança impiedosamente e esmaga um dos calouros com um simples pisão. Aproveitando o caos, o Rei Goblin usa seu porrete maciço para aniquilar mais um jovem que tentava escapar da carnificina. O monstro continua balançando sua arma pesada de um lado para o outro, destruindo a formação dos alunos completamente. A arqueira quase é atingida pelo ataque giratório, caindo sentada no chão para conseguir esquivar por muito pouco. Nesse momento crítico, uma esfera de energia roxa acerta o ombro do chefe em cheio. O impacto diminui um pequeno fragmento da imensa barra de vida da criatura, revelando Gu Xiaoyu posicionada na retaguarda com seu cajado brilhando. Frustrada com o resultado, a garota prodígio estala a língua, notando que não acertou no ponto que desejava. Ela percebe que focar os golpes nos membros do monstro reduz drasticamente o dano, concluindo que o único jeito de vencer é mirar diretamente nos pontos vitais. Ajeitando os óculos,
Ela repassa seu plano original de usar os colegas na linha de frente, para que os atiradores causassem estrago contínuo com segurança. O raciocínio era que, com um trabalho em equipe bem executado, eles conseguiriam matar o alvo antes que a mana acabasse, porém o grupo já havia se espalhado. O pé gigante da criatura aterrissa bruscamente bem perto dela, provando que a situação havia saído do controle de forma irreversível. Encarando a sombra monumental do chefe prestes a esmagá-la, a garota admite que foi idealista demais ao confiar na ajuda dos outros novatos. Completamente paralisada, ela toma um susto quando escuta Xiaolin gritando de longe, a chamando de idiota e mandando ela sair dali rápido. Sem hesitar, o jovem avança impulsionando o próprio corpo com a adaga brilhante em mãos. O Rei Goblin vira o rosto brutalmente ao detectar a nova ameaça se aproximando pelo lado cego. No instante final, o protagonista acerta um golpe pesado no porrete do monstro para desviar o ataque mortal que atingiria a parceira. Derrapando pelo chão após o impacto, ele comenta que acabou de observar atentamente a dinâmica de combate do gigante. Recuperando a postura, Xiaolin avisa que o padrão de ataque do Rei Goblin sempre prioriza a pessoa que estiver fisicamente mais próxima dele. Olhando para a arqueira que tentava se esconder, ele pede para ela não se apavorar, instruindo que use ataques à distância para atrair o chefe e criar brechas de segurança. Mesmo tremendo de medo, a jovem segura firme na roupa e promete tentar ajudar no suporte do combate. Virando-se para a garota prodígio, ele cobra que ela aproveite seu poder massivo para arrancar a vida do monstro sempre que possível, recebendo uma confirmação imediata de entendimento. Com a moral recuperada, as duas se preparam, conjurando magia no cajado e tensionando a corda do arco ao máximo. Uma rajada combinada de flechas e esferas místicas atinge o corpo do Brutamontes verde em cheio. O dano contínuo faz a criatura recuar atordoada, provando para o grupo que a estratégia improvisada estava surtindo efeito. Animado com o sucesso da investida, o protagonista incentiva as parceiras a continuarem pressionando sem parar. Porém, a sequência de golpes irrita profundamente o chefe, que solta um rugido furioso carregado de energia assustadora. Levantando o pesado porrete com as duas mãos, o gigante se prepara para devolver o dano sofrido. A criatura esmaga o chão com força total, erguendo enormes estacas de energia verde, destruindo o solo ao redor. O impacto divide o terreno e engole a arqueira instantaneamente, transformando-a em pixels antes que Xiaolin pudesse alcançá-la. A fumaça baixa lentamente, revelando o Rei Goblin totalmente imponente e pronto para continuar o massacre dos sobreviventes. O rapaz de camisa branca se aproxima de Gu Xiaoyui, posicionando-se lado a lado com ela diante do perigo mortal. Encarando o monstro indestrutível, a garota engole em seco e pergunta ao parceiro se eles ainda possuem alguma chance real de vitória agora que restaram apenas os dois. Confiante, o protagonista questiona se a parceira ainda possui mana suficiente para disparar algumas esferas de energia. Com um cajado em mãos, a garota responde secamente que consegue usar no máximo mais 2 ataques. Achando isso mais que suficiente, Xiaolin explica que os golpes na cabeça causam dano crítico e que ela só precisa acertar uma vez, mas a jovem retruca que o monstro é rápido demais para sua precisão atual. Logo, o rapaz promete com firmeza que vai dar um jeito de parar a criatura. Imediatamente, ele aciona seu talento exclusivo de gênio acadêmico, fazendo a aura azulada dominar sua presença. O sistema detecta a habilidade de onda de choque do Rei Goblin, revelando que a técnica causa dano de impacto e atordoa os alvos ao redor. Avançando para o combate, o protagonista lembra que antigamente seu dom era considerado um lixo inútil por todo mundo. Porém, ao copiar a técnica do chefe com sucesso, ele avisa que finalmente chegou a sua vez de brilhar no campo de batalha. Posicionando sua adaga, o jovem assume uma postura ofensiva enquanto uma energia escura envolve seu corpo. Logo à frente, o gigante verde ergue os braços para disparar seu ataque em área, indicando o início do confronto direto. Analisando o movimento, Xiaolin percebe que o monstro precisa bater no chão para ativar a técnica, enquanto a versão copiada só exige um golpe com a arma, dando a ele uma enorme vantagem de velocidade. Sem perder tempo, o sistema processa a ativação da sua nova habilidade de onda de choque. Desferindo um golpe veloz, o rapaz atinge a pesada arma de pedra do Brutamontes usando apenas sua pequena lâmina. O choque gera uma explosão de energia no meio do ar, provando a teoria do novato de que era possível cortar a conjuração do inimigo. Com um impacto repentino, o Rei Goblin é forçado a recuar brutalmente, perdendo completamente sua postura de ataque. Aterrissando com segurança após a investida, o rapaz comemora o sucesso da sua linha de raciocínio. Ele segura a arma com firmeza e respira fundo, sabendo que a luta está longe de terminar.
Como a técnica tem um longo tempo de recarga, o novato é forçado a desviar das investidas furiosas do chefe, enquanto espera o sistema liberar o ataque novamente. Nisso, um forte disparo mágico cruza o campo de batalha em alta velocidade. O ataque atinge o gigante em cheio pelas costas, arrancando um rugido ensurdecedor da criatura. Totalmente exausta, Gu Xiaoyui avisa que só consegue usar mais uma magia, ficando chocado ao pensar em como o parceiro conseguiu anular o golpe do chefe possuindo atributos tão baixos. A barra de vida do Rei Goblin diminui mais um pouco, deixando o monstro ainda mais agressivo. Erguendo um pedregulho enorme, o Brutamontes ataca de perto, e Xiaolin nota que não terá espaço suficiente para esquivar dessa vez. Encurralado, ele toma uma decisão arriscada e se recusa a fugir da ameaça. Concentrando energia no próprio braço, o protagonista avança diretamente contra a rocha gigante. O choque destrói a pedra e levanta uma nuvem densa de poeira, fazendo a parceira gritar o nome dele em desespero. Quando a fumaça baixa um pouco, a silhueta do monstro continua intacta no meio da arena. Porém, o rapaz surge logo em seguida, garantindo que está inteiro, enquanto seu tempo de recarga se aproxima dos segundos finais. Vendo o monstro balançar o porrete violentamente, o jovem deduz que sua onda de choque será inútil se ele continuar atacando de longe. Deslizando rapidamente pelo chão, ele passa por baixo da criatura para alcançar o centro de gravidade do inimigo. Com o sistema quase liberando a habilidade, ele prepara sua lâmina para o impacto decisivo. Assim que o cronômetro zera, o protagonista crava a adaga de baixo para cima com toda a força, mandando o gigante parar o ataque. A liberação da técnica gera uma explosão massiva que atinge o ponto cego do Brutamontes diretamente do solo. Lançado para longe pela pressão do próprio golpe, o rapaz grita o nome da parceira, pedindo para ela finalizar o serviço. Exausto, o jovem acaba perdendo a consciência temendo não ter concluído o abate, enquanto a cena corta para uma sala de reuniões onde o superior convoca a atenção dos instrutores sobre as avaliações. Fumejando o charuto, o ministro de admissões inicia o resumo informando os números totais de matriculados e dividindo as estatísticas de notas de toda a turma. Ele destaca com bastante orgulho que 15 novatos conseguiram atingir a raríssima avaliação de nível São. Impressionados, os funcionários comentam quão difícil é completar as 3 missões exigidas, elogiando o potencial fora da curva dessa nova geração. Aproveitando a brecha, o homem do charuto se gaba de ter produzido 2 alunos talentosos na sua classe, gerando uma onda de murmúrios na mesa. O ministro confirma os dados e elogia a equipe, ressaltando que essa é a leva de estudantes com a maior qualidade dos últimos 10 anos. Visivelmente frustrado no canto, Qin Xuan escuta um colega perguntar se a turma dele realmente não produziu nenhum prodígio especial. O homem continua a provocação, dizendo que o instrutor de voz grossa pelo menos conseguiu criar 2 recordes inéditos na história da instituição. Chamando o foco de volta, o ministro levanta o dedo e explica que o primeiro recorde foi ter 2 alunos sem talentos inatos, atingindo a nota máxima simultaneamente. Logo em seguida, ele revela que um desses alunos quebrou o limite mais alto de inteligência já registrado desde a fundação da academia. Deixando Qin Xuan completamente engasgado, a autoridade conclui a reunião dizendo que o outro estudante conseguiu cravar a pontuação geral mais baixa de todos os tempos. Comparando as fichas virtuais dos 2 alunos, o conselho considera fascinante que os donos dos atributos mais opostos possíveis tenham formado a dupla responsável pela nota máxima. Após o fim da reunião, a cena retorna para o protagonista acordando no meio do processo de teletransporte, completamente eufórico por notar que sobreviveu e que seus ferimentos sumiram. Ao conferir a tela pessoal, ele recebe os créditos pela nota mais alta e constata que a eliminação do monstro foi contabilizada logo depois que ele apagou no campo de batalha. Olhando ao redor no espaço virtual de transição, ele se pergunta quem cuidou dele depois do desmaio, até avistar a silhueta da parceira caminhando logo à frente. Cheio de energia, ele acena e grita o nome da colega para chamar a atenção dela. Antes de alcançá-la, algumas alunas cercam o jovem e o agradecem intensamente pela ajuda prestada, admitindo que nunca teriam sobrevivido sem os esforços da dupla. Uma das garotas lamenta sua própria inutilidade por ter sido morta pela onda de choque do chefe e pergunta ansiosa se eles realmente finalizaram a criatura. Mantendo um sorriso orgulhoso, o protagonista confirma a vitória, fazendo as meninas comemorarem a conquista coletiva. O clima de celebração é cortado por um cascudo na cabeça desferido por Qin Xuan, que se aproxima com a cara fechada. Muito irritado, o instrutor afirma que tudo não passou de sorte cega, garantindo que o novato teria morrido dezenas de vezes se não tivesse grudado nas costas da garota mais forte da turma. Em seguida, ele ignora o rapaz
e ordena que Gu Xiaoyui se aproxime. O homem avisa sem rodeios que deseja ter uma conversa particular com ela sobre os detalhes da batalha final. Mais tarde, os dois estudantes acabam se encontrando novamente sozinhos num dos imensos corredores brancos do complexo de treinamento. Cordial, Xiaolin aproveita para agradecer o suporte dentro da área segura, mas ela minimiza a atitude dizendo que foi apenas uma escolha técnica para maximizar os lucros de ambos. Ajeitando os óculos, a jovem admite francamente que jamais teria tido a chance de acertar o último golpe se ele não tivesse se arriscado para interromper a fúria do Rei Goblin. Ao escutar a explicação, o rapaz reflete sobre como a mente dela processa tudo de maneira fria e puramente baseada em cálculos. Caminhando logo atrás, ela ressalta que anular a técnica de um monstro seria teoricamente impossível com os atributos baixos dele, mas promete não investigar e manter o segredo sobre qualquer truque que ele tenha usado. Aliviado com o respeito imposto pela colega, o novato coça a nuca e agradece de forma sincera. Mostrando a própria placa de identificação, a jovem informa que o sistema possui uma função de comunicação embutida e sugere que eles adicionem o contato um do outro. Para facilitar, ela ensina que basta pensar no comando de sistema em silêncio para acessar a tela principal de informações. Seguindo a orientação, Xiaolin fecha os olhos e foca no chamado mental. Assim que sua interface projeta os dados vergonhosos na frente dela, a garota pergunta o número de matrícula, e ele dita os números. Segundos depois, a janela holográfica pisca informando que o pedido de amizade de Gu Xiaoyui foi recebido com sucesso. Sem hesitar, o protagonista aceita a conexão virtual imediatamente. A calmaria é quebrada quando Qin Xuan aparece berrando, ordenando que todos os alunos que tiraram a nota mais baixa se reúnam na entrada no mesmo instante. Aos berros, o superior manda o resto da turma parar de enrolar e abrir a navegação do sistema para marchar em direção ao pátio central da academia. Logo depois, o homem dá as costas para o corredor e se afasta rapidamente. Com isso, o rapaz chama a parceira para perto enquanto abre seu mapa de direcionamento. Pela rota holográfica flutuante, ele avisa que o caminho para o pátio exigirá que os dois atravessem toda a estrutura do complexo em conjunto. Enquanto observa as marcações no mapa, o protagonista fica com uma pulga atrás da orelha, se questionando se o instrutor procurou a garota apenas pela pontuação alta, ou se ele também notou algo suspeito no histórico da missão. Chegando ao imenso pátio da academia, os dois encontram uma multidão de calouros já reunida no local. Observando a quantidade de estudantes, o protagonista logo pensa que o sumiço de tantas pessoas, ao mesmo tempo no mundo real, deve estar causando um caos tremendo. Passando direto por ele, Gu Shonjui afirma que não revelou nada que não devesse, deixando o parceiro preocupado com o estado dela. O falatório é cortado por gritos exigindo que abram caminho no meio da multidão. Um rapaz engravatado surge caminhando com autoridade, ordenando que todos formem as filas de suas respectivas turmas sem se amontoarem. Com uma postura imponente, ele sobe uma plataforma flutuante no centro do gramado. Lá de cima, o garoto se apresenta aos novatos como o presidente do conselho estudantil da academia. Ele avisa que o diretor se atrasou por algum motivo, então decidiu tomar a frente para dar as boas-vindas oficiais em nome da instituição. Porém, um rugido ensurdecedor rasga o céu e interrompe o discurso subitamente. O barulho repentino pega todos de surpresa, instaurando um clima de tensão imediato no gramado. Nisso, um dragão roxo gigantesco aterrissa bem no meio do pátio com um impacto brutal. Olhando para cima atordoado, Xiaolin constata que aquilo é um dragão de verdade. A criatura solta mais um rugido furioso, liberando uma energia assustadora pelo ar. Sentindo um medo puramente instintivo, o rapaz percebe que seu corpo congelou e não obedece mais aos seus comandos. Ao lado dele, a jovem de óculos sofre exatamente do mesmo terror paralisante, ficando totalmente imóvel perante a fera. A poeira baixa revelando um velho descendo calmamente das costas da criatura alada. Com a maior naturalidade, ele pede desculpas pelo atraso aos jovens, justificando que precisou resolver alguns problemas no caminho. Esse é o excêntrico diretor da Academia Dom, ostentando um cajado mágico imponente ao lado de sua montaria. O presidente do conselho se aproxima comentando que aquela entrada triunfal foi um pouco exagerada. Irritado com a observação, o velho esbraveja perguntando se o garoto acha que ele gosta de montar um lagarto gigante só para se exibir. Ele explica que precisou voltar às pressas e por isso usou a fera como transporte, reclamando logo em seguida que o bicho ficou agitado e acabou assustando os novatos. Analisando a cena de longe, Xiaolin deduz que aquele líder deve ser a única pessoa com autoridade suficiente para conseguir visualizar seu talento oculto no sistema.
Virando para o engravatado, o diretor menciona ter revisado os resultados do teste de admissão, elogiando o excelente nível geral dos calouros. Durante a conversa, o olhar do líder varre a multidão de forma afiada. O protagonista sente um calafrio na espinha, tendo a nítida sensação de que foi encarado diretamente. Batendo o cajado no chão, o velho ativa um feitiço de amplificação sonora no gramado. Com a voz ecoando alto, ele afirma que deveria se apresentar por educação, mas sabe que muitos ali foram trazidos sob circunstâncias desagradáveis e devem estar furiosos. Num tom irônico, o líder sugere que os insatisfeitos devem procurar o departamento de admissões para reclamar do péssimo horário em que entregam as cartas. Os alunos ficam totalmente sem reação diante daquela postura descontraída e bizarra. Logo em seguida, o clima pesa quando o diretor deixa as piadas de lado e garante que vai responder às duas maiores dúvidas daquele grupo, revelando quem eles são e o que farão dali para frente. Abrindo os braços com grandiosidade, o diretor crava com todas as letras que as crianças do Velho Mundo agora são colonizadores. Ele revela que o lugar para onde irão se chama Planeta Norma, também conhecido por eles como o Novo Mundo. Mantendo a empolgação, o homem avisa que o único propósito da academia é cultivar e moldar os melhores pioneiros possíveis para desbravar essas terras. O discurso ressalta que essa conquista exigirá bater de frente com criaturas bestiais e perigos inimagináveis. Perto de seu dragão, o velho inflama a multidão garantindo que Norma é o palco pelo qual todos eles lutarão e governarão no futuro. Ele é direto ao afirmar que a vida monótona e comum que conheciam acabou no exato instante em que abriram as cartas de admissão. A partir de hoje, eles poderão renascer como generais implacáveis comandando legiões vastas na expansão de novos territórios. Ou focarão no poder arcano, tornando-se magos supremos capazes de dobrar as próprias leis da natureza. Além de tudo, existe a promessa de se erguerem como líderes intocáveis, ditando as regras desse continente inexplorado. Completamente fascinados, os novatos escutam a promessa de que todos os tesouros e riquezas daquele lugar abrirão as portas para os mais fortes. Finalizando o discurso, o líder prepara o anúncio de uma regra inédita, lembrando que antigamente os calouros eram estritamente proibidos de pisar no Novo Mundo. Porém, ele decide que os 3 melhores alunos da prova geral ganharão o direito de entrar no planeta antecipadamente, fazendo o presidente intervir em desespero apelando pela segurança da turma. Sem dizer uma única palavra, o diretor apenas fuzila o garoto com um olhar intimidador. Suando frio diante da pressão esmagadora, o jovem recua imediatamente e pede perdão por ter se intrometido. Voltando ao tom calmo de antes, o velho encerra a cerimônia dispensando toda a multidão. Afastando-se do pátio, o protagonista estranha a reação exagerada do presidente do conselho sobre a nova regra, mas decide focar apenas em usar os recursos da academia para ficar mais forte. Antes que possa ir muito longe, uma voz soa às suas costas, ordenando que ele espere um momento. Olhando para trás, ele dá de cara com Qin Xuan, se aproximando e pergunta o que o instrutor deseja. O homem explica que o aluno com melhor desempenho no teste assume o posto de representante de classe, mas como a jovem de óculos recusou a vaga, a situação mudou. Apontando o dedo de forma agressiva, o superior avisa que o cargo caiu no colo do rapaz, destacando que essa posição garante créditos extras, cotas de recursos e alguns privilégios. Com um tom de deboche, o instrutor joga na cara que essas regalias são a salvação para o último colocado, alertando que a vaga será reavaliada daqui a 3 meses e ele provavelmente perderá o título. Sem paciência para continuar ali, o homem vira as costas e manda o novato ler sozinho o manual que o sistema enviará. Fixo no lugar, o jovem analisa a interface de nomeação flutuando na sua frente, bastante focado na menção aos tais privilégios. Mais tarde, ele se dirige até o imponente prédio dos dormitórios estudantis. Na recepção, uma funcionária passa as regras básicas do alojamento, alertando que os portões fecham às 7 da noite e abrem às 6 da manhã, punindo com perda de créditos quem ficar fora de madrugada. Durante o atendimento, a garota checa os dados no painel e arregala os olhos surpresa. Ela muda completamente o tom e elogia o calouro com entusiasmo por ser o representante da turma, enquanto ele tenta minimizar a situação dizendo que foi forçado a assumir o cargo. Grudando no braço dele cheia de intimidade, a veterana avisa que ser representante não é pouca coisa e oferece um tour pessoal para ajudá-lo a pegar os suprimentos. Entregando uma pilha de roupas, ela ensina que os uniformes são divididos por cores de acordo com o ano escolar, sendo verde a cor oficial dos novatos. Ao abrir a porta, a recepcionista revela que aquele é um quarto individual espaçoso e exclusivo para o representante, garantindo o choque do garoto ao descobrir que os alunos comuns dividem beliches duplos.
Entregando uma pequena placa dourada de identificação, a veterana alerta que o objeto funciona como chave do quarto, cartão de compras e passe para as aulas. Piscando um olho, ela se apresenta como Zhang Tintin e sugere que eles virem amigos no sistema, caso ele precise de ajuda com os estudos ou com a vida no campus. Dando as costas com um aceno alegre, a garota se despede mandando ele escolher suas aulas com sabedoria. Vendo a veterana se afastar pelo corredor, o protagonista conclui que a bajulação foi resultado dos privilégios do cargo que o instrutor havia mencionado. Jogando o uniforme sobre a cama, ele percebe que a polarização de classes nessa escola é severa e totalmente baseada em força, decidindo priorizar a seleção de suas disciplinas. Concentrado, o rapaz acessa a enorme tabela virtual de grade curricular no sistema. Uma lista gigantesca com dezenas de treinamentos básicos e secundários surge flutuando, deixando o jovem atordoado com a quantidade absurda de opções. Tentando manter a calma, ele lembra que possui a vantagem absurda do seu talento oculto para acelerar qualquer aprendizado. Estudando as regras, ele nota que precisa escolher obrigatoriamente um curso de combate e 3 focados em status secundários, ciente de que precisa cobrir seus atributos miseráveis usando sua eficiência de aprendizado dobrada. Analisando as abas flutuantes, ele opta pela esgrima básica devido à versatilidade em combate, adicionando treinamentos de esquiva e meditação para melhorar sua resistência e foco mental. Com as opções confirmadas na tela, o calouro reforça para si mesmo que naquele lugar o poder é a única coisa que importa. No dia seguinte, o protagonista já aparece exausto e ofegante no centro de treinamento de esgrima. Golpeando um tronco de madeira com bastante empenho, ele balança a espada pesada de cima para baixo, acumulando pontos de experiência a cada impacto certeiro. Seu talento entra em ação, iluminando suas articulações como uma radiografia, orientando pelo sistema que o ponto de força de um corte longo deve fluir pelo pulso, e não pela força bruta. Focando no movimento correto com um olhar afiado, o garoto ajusta sua postura, confiante de que conseguirá ser muito mais rápido assim que dominar as técnicas essenciais. Acompanhando o painel do sistema, Xiaolin percebe que sua habilidade de esgrima básica subiu para o nível 3, confirmando sua teoria de que evoluir as técnicas impulsiona o crescimento dos atributos básicos. Sem aguentar mais, ele desaba no chão exausto e ofegante, reclamando que seus braços estão prestes a cair. Observando de longe escorado em um pilar, a professora substituta fica decepcionada ao notar que a base dessa turma é pior do que ela imaginava. Assumindo o centro do pátio com sua espada pesada, a mulher anuncia que qualquer um que não atingir o nível 3 na técnica básica pode esquecer a ideia de terminar a aula. Desesperado, um dos alunos abraça a pilastra chorando, arrependido de ter escolhido aquele curso e chamando a instrutora de demônio. Parando na frente dos alunos exaustos, a veterana avisa que para subir do nível 1 para o 2, é necessário balançar a espada sem parar por horas a fio. O garoto chorão retruca na hora, argumentando que eles não são super-homens para conseguir fazer uma coisa dessas. Mantendo a tranquilidade, o protagonista se aproxima da instrutora e avisa que sua habilidade já atingiu o nível exigido por ela. A mulher encara o calouro com um olhar afiado, duvidando daquela afirmação. Inclinando-se para a frente, ela pergunta se ele está de brincadeira, lembrando que aquele é o primeiro dia de aula e ele não treinou nem por 2 horas. Reconhecendo o rapaz, ela debocha chamando-o de o sortudo que foi carregado pelos colegas no exame de admissão, mandando ele inventar uma desculpa melhor se quiser matar aula. Chegando ainda mais perto de forma intimidadora, a veterana ironiza a ideia de um novato inútil atingir o nível 3 tão rápido. Sem perder a postura, o jovem levanta a mão de forma relaxada e sugere que ela puxe os dados do sistema para verificar com os próprios olhos. A professora solta uma risada sarcástica ao ouvir a sugestão atrevida. Imediatamente, uma notificação vermelha surge na interface alertando que a professora substituta ativou as permissões de ensino de alto nível para abrir a arena de simulação de combate. Pego de surpresa, o garoto se assusta quando o ambiente ao seu redor começa a se fragmentar em dados digitais roxos. Brilhando em meio aos códigos virtuais, a veterana afirma que em vez de olhar para números chatos, é muito melhor testar a verdade direto no combate real. O cenário muda completamente para uma paisagem sombria repleta de ossos e pedras gigantes, dando as boas-vindas à arena do sistema. Caminhando por aquele espaço inóspito, a professora explica que a academia precisou remover algumas leis da realidade normal para construir aquilo. Ela deixa claro que recursos astronômicos foram gastos na criação daquele espaço de treinamento e garante que ele não morrerá de verdade ali dentro. Contudo, ela alerta em tom sério que todos os sentidos e a dor sentida lá dentro são totalmente reais. De repente, um esqueleto monstruoso gigante despenca do céu,
enquanto o sistema revela que a mulher pagou um preço altíssimo em pontos para abrir a masmorra. Cercado por vários soldados mortos-vivos armados, Xiaolin escuta o desafio da instrutora para provar sua habilidade na prática. Ela informa que a força desses esqueletos é basicamente a mesma dos goblins que ele enfrentou no exame de novatos. Como incentivo, a mulher promete que se ele limpar a masmorra, ganhará o direito de sair mais cedo daquela aula e das futuras também. Focado na interface que manda ele sobreviver por 40 minutos e matar 20 inimigos, o garoto se posiciona para a luta. Internamente, ele fica tenso e chama a professora de maníaca por abrir uma masmorra direto no nível de calouros. Com uma adaga de ferro recebida do sistema em mãos, o rapaz decide agir, já que a mulher havia insultado suas habilidades pouco antes. Um dos esqueletos avança para atacar com uma espada pesada, forçando o protagonista a pensar rápido em duas opções para vencer. Deslizando pelo chão para esquivar do golpe letal, ele conclui que a primeira estratégia óbvia seria apenas ganhar tempo. Partindo para a ofensiva logo em seguida, o garoto descarta a fuga e escolhe a segunda opção, que é aniquilar todos os inimigos. Um esqueleto prepara um ataque pelas costas com uma lâmina curvada, tentando pegá-lo de surpresa. Aproveitando a abertura, Xiaolin acerta um corte limpo no alvo, registrando seu primeiro abate no sistema. Calculando o ritmo do combate enquanto esquiva de outra investida, ele percebe que precisa de uma média de 2 golpes nos pontos fracos para derrubar um monstro. Fazendo a conta rapidamente, o calouro entende que precisará desferir 40 ataques perfeitos no meio do caos para lidar com os 20 soldados. Assistindo tudo de fora com os braços cruzados, a instrutora fica chocada com a audácia do rapaz em partir para o ataque direto. Ela admite em pensamento que esperava ver o novato apavorado, implorando por desculpas para que ela fechasse a simulação. Focado na sobrevivência, o protagonista continua bloqueando e rebatendo os golpes das criaturas sem recuar. Analisando a movimentação dele com mais atenção, Sheina reconhece que os movimentos são nítidos e a tomada de decisão é precisa. Mesmo impressionada com a técnica, ela resmunga que os atributos básicos dele ainda são um lixo completo em comparação aos alunos comuns. Nisso, uma suspeita passa pela mente dela, imaginando se ele se matriculou nas aulas de meditação justamente para tentar corrigir essas falhas no status. O garoto desfere mais um golpe fatal com a adaga, elevando seu contador para 3 inimigos eliminados com sucesso. Restando apenas 28 minutos no cronômetro, a professora decreta que ele já operou um milagre ao sobreviver até ali. Arfando pesadamente de exaustão, Xiaolin sente seus músculos travando enquanto o grupo de mortos-vivos aperta o cerco ao seu redor. Decidida a encerrar o treinamento, a mulher levanta a mão achando que ele já chegou ao limite e precisa encarar a dura realidade. Em tom de ordem, ela manda o rapaz ser obediente e parar de lutar imediatamente. Porém, o olho do protagonista brilha com fúria, assim que ele ativa a habilidade de coach pesado no nível 1. Saltando com todas as suas forças, ele desce a espada em volta em pura energia destrutiva, obliterando o esqueleto à sua frente. A instrutora regala os olhos completamente pasma, sem entender como um novato poderia possuir uma técnica tão avançada. Em uma sequência implacável, o rapaz continua massacrando os inimigos restantes, fazendo o contador do sistema subir rapidamente até o número 20. Cansado, ele apoia a espada no chão, enquanto o último monstro se desfaz em fumaça roxa, confirmando a conclusão do objetivo. Respirando com extrema dificuldade, o garoto tenta manter o foco, enquanto a veterana observa tudo em silêncio logo atrás dele. Virando o rosto, pingando de suor, ele avisa com satisfação que conseguiu cumprir a exigência absurda dela. Ao ver o novato perder a consciência e despencar no chão logo após a frase, a mulher finalmente admite que a nota máxima dele no exame não foi pura sorte. O cenário corta para o escritório do conselho estudantil, onde o presidente pede para sua assistente deixar os arquivos dos melhores calouros na mesa. A garota hesita segurando um papel e avisa que há um problema com o cronograma de aulas que ele precisa ver imediatamente. Lendo a ficha com atenção, ela relata que a seleção de cursos de um calouro específico é extremamente bizarra. O presidente fica perplexo ao descobrir que o novato Xiaolin decidiu selecionar simplesmente todos os cursos disponíveis na academia. Mais tarde, na enfermaria, o líder do conselho questiona Sheng sobre o incidente ocorrido durante a manhã. Irritada com a cobrança, a professora cruza os braços e pergunta se o veterano tem algum problema com os métodos de ensino dela. Sentado ao lado da cama do calouro desacordado, o presidente tenta acalmar os ânimos, explicando que apenas achou muito extremo pegar tão pesado logo no início.
Mantendo sua postura rígida, a mulher rebate que é justamente por serem novatos que a exigência precisa ser severa, pois ser piedoso nesse momento seria a verdadeira crueldade. Diante desse argumento frio e realista, o rapaz de cabelo azul fica em silêncio, sem conseguir refutar a lógica dela. A instrutora desvia o olhar, firme em sua convicção de que fez o certo para preparar o aluno. Nisso, o protagonista solta um gemido abafado enquanto começa a recobrar a consciência na maca da enfermaria. Percebendo o movimento, o presidente vira para trás com um sorriso de alívio e avisa que ele finalmente acordou. Ainda meio desorientado, Xiaolin senta na cama e pergunta se aquele lugar é a enfermaria da escola. O líder confirma elogiando a estrutura do local e pergunta como o calouro está se sentindo após o desmaio por exaustão na arena holográfica. Testando os músculos do braço direito, o garoto responde que já está muito melhor, sentindo apenas uma leve dor pelo esforço. Satisfeito com a rápida recuperação, o veterano afirma que ele logo estará totalmente curado após um descanso adequado. Mudando de postura, o presidente se levanta e manda a professora sair do quarto, avisando que precisa conversar a sós com o novato. A mulher fecha a cara visivelmente incomodada, mas decide ceder e vira as costas para a dupla. O barulho dos saltos de Shen na ecoa pelo quarto, enquanto ela caminha em direção à saída de forma imponente. Antes de passar pela porta, ela para bruscamente e chama a atenção do calouro com uma voz firme. Apontando o dedo na direção dele, a veterana avisa que não é do tipo que volta atrás em suas promessas, confirmando que o privilégio de sair mais cedo das aulas está oficialmente garantido. Antes de sumir pelo corredor, a mulher dá um último aviso, afirmando que o rapaz não deve culpá-la caso aqueles que praticam o cultivo duplo de magia e artes marciais terminem mal. Nisso, a porta da enfermaria se fecha de forma brusca. Pensativo na cama, o calouro acha que a veterana não parece ser a megeira que todo mundo comenta. Percebendo a distração, o presidente tosse de leve para chamar a atenção e sugere que eles foquem no que realmente importa. O líder questiona se o garoto não leu o Manual dos Novatos, que recomenda claramente não pegar tantas matérias ao mesmo tempo, destacando que esgrima, movimento e taijutsu pertencem ao sistema físico. Já matérias como meditação, feitiços e percepção fazem parte exclusivamente do sistema mágico. Ele explica que esses dois caminhos principais de crescimento operam de maneiras completamente opostas. O veterano até reconhece que misturar magia e combate físico traz vantagens reais na fase de calouro por cobrir mais cenários de batalha. Porém, alerta que à medida que os cursos avançam, as ramificações se multiplicam tanto que nos anos seguintes o aluno precisará investir de 3 a 7 vezes mais tempo e energia que os outros. Escutando tudo com atenção, o protagonista responde calmamente que já sabe de tudo isso, deixando o presidente curioso. Usando a analogia de uma árvore, o garoto detalha que quanto mais alto se sobe, mais os galhos se dividem, exigindo um esforço monumental de quem tenta dominar as duas áreas. Mesmo assim, ele aperta o lençol com convicção e afirma que ainda quer tentar, sabendo intimamente que com o seu bônus de talento máximo conseguirá dar conta do recado. Surpreso com a teimosia, o líder tenta retrucar para colocar algum juízo na cabeça dele. Mas um aviso sonoro interrompe a conversa, mostrando no painel digital do veterano que o próprio diretor da academia acabou de enviar uma mensagem. Lendo o conteúdo projetado à sua frente, o rapaz de cabelo azul fica totalmente sem reação. Voltando a ficar de pé, o presidente avisa que não vai mais discutir o assunto, já que o superior acabou de aprovar a seleção de cursos. Afastando-se e acenando de costas, ele pede para o novato descansar bem, prometendo que o novo cronograma de aulas estará pronto até a manhã seguinte. Sozinho, Xiaolin reflete sobre como a mensagem do diretor chegou em um momento conveniente demais, desconfiando que está sendo vigiado de perto por causa do seu talento extremo. Enquanto isso, do lado de fora, a imponente sede da diretoria da academia se destaca brilhando sob a luz do sol. No interior do escritório luxuoso, o diretor observa a vista pela grande janela mantendo as mãos nas costas. Logo atrás dele, uma voz feminina e debochada pergunta o motivo de o homem estar com uma cara tão amarrada, surgindo como um holograma de uma jovem flutuando pelo ar. O sistema central de controle pede para ele contar a fofoca para que ela possa se alegrar um pouco. Observando a forma física que a inteligência artificial assumiu, o velho nota que ela anda bem obcecada pela cultura da Terra, mas a garota se defende argumentando que esse visual ajuda a recrutar alunos. O senhor suspira e a lembra de que quase ninguém tem autorização para interagir com a central, então ela não precisa se preocupar com recrutamento. Contrariada, a jovem cruza os braços e resmunga que o diretor continua sendo um poço de tédio mesmo depois de mais de 100 anos. Mudando de assunto,
Ela flutua ao redor dele, perguntando por que o veterano parece frustrado, sendo que a qualidade da nova turma está ótima, inclusive com um novato possuindo 2 talentos de nível máximo. Com um semblante pesado, o superior explica que a soma total dos atributos de uma pessoa comum gira em torno de 10 pontos. Como o padrão de admissão da academia exige mais de 20 pontos, ele destaca que Shaolin possui apenas 9, o que o torna incrivelmente fraco. Vendo a inteligência artificial dar de ombros sugerindo que o garoto foi achado por pura sorte, o velho frisa que os talentos só são descobertos depois da matrícula, o que torna impossível ele ter recebido a carta de admissão por vias normais. Levantando o dedo para enfatizar a gravidade da situação, o diretor revela que o verdadeiro problema apareceu quando ele acessou os arquivos de entrada do sistema há pouco. Ele relata em tom de alerta que simplesmente não existe nenhum registro de admissão para Shaolin. A garota holográfica contesta na mesma hora, afirmando que a turma atual possui um total de 1.360 alunos documentados. Mas o senhor rebate de imediato, pontuando que o sistema encontrou apenas 1.359 cartas com registros claros. Ciente de que algo assim nunca ocorreu desde a fundação da escola, a jovem assume sua responsabilidade como programa de controle e diz que precisa investigar a falha. Aproveitando a brecha, o diretor ordena que ela puxe a carta oculta do rapaz naquele exato momento para ele avaliar. Com um sorriso travesso, a inteligência artificial lamenta informar que o veterano não possui nível de autoridade suficiente para abrir esse documento específico. O velho arregala os olhos espantado com a restrição inesperada em seu próprio território. Sem entender como um simples arquivo de calouro pode barrar o diretor, ele escuta a garota confessar que também está bastante surpresa com esse protocolo de defesa. Avaliando as implicações de um mistério tão profundo, ele estreita o olhar em silêncio. Decidindo recuar por hora, o homem encerra a discussão e ordena que o sistema use a autoridade máxima para encriptar todas as outras cartas dos novatos, exceto as que já estão bloqueadas por permissões especiais. A garota concorda prontamente com a ordem de segurança. Flutuando de forma ágil pelo escritório, ela inicia a varredura e a proteção dos dados exigidos. Logo em seguida, ela confirma que todas as 1.359 cartas comuns foram protegidas, mantendo o arquivo especial isolado em seu estado de segurança máximo. Curiosa, a central inteligente pergunta se a intenção dele, ao fazer isso, é evitar que outras pessoas descubram a quem pertence a carta que desapareceu. Confirmando a dedução, o superior avisa que amanhã mesmo precisará retornar para o novo mundo. Ele explica que não quer um monte de gente interferindo no crescimento daquele garoto enquanto estiver viajando. Deixando os assuntos do campus sob os cuidados da inteligência artificial, o veterano pede para ela tratar o caso com atenção extra. Na manhã do dia seguinte, a rotina recomeça movimentada na lanchonete da academia. Sentada à mesa com o protagonista, a líder provisória da turma fica pasma ao ligar os pontos e descobrir que ele é o famoso novato que alarmou o conselho estudantil. Comendo o almoço sem muito ânimo, o rapaz percebe que a fofoca sobre seu colapso já se espalhou por toda parte. A garota tenta consolá-lo, dizendo que foi puro azar, pois a instrutora Shen Yi é realmente uma ameaça assustadora em combate. Mudando de assunto, o calouro pergunta se apenas os professores possuem autoridade para abrir o acesso da arena de simulação holográfica. Ela devolve a pergunta surpresa por ele ainda não ter verificado os privilégios básicos que o cargo de monitor de classe oferece. Exibindo o painel digital no ar, a garota mostra o organograma mostrando que o monitor fica logo abaixo do instrutor na hierarquia. Entusiasmada, ela explica que um aluno nessa posição pode solicitar o uso da arena diretamente sem precisar da aprovação de terceiros. Apontando para a própria tela, a colega ensina o caminho exato na aba especial para preencher a solicitação. No entanto, ela alerta que as chances da secretaria rejeitar o pedido são altíssimas por ele ser apenas um calouro inexperiente. Bebendo seu suco tranquilamente, a menina não percebe a notificação silenciosa que pisca no sistema dele aprovando o acesso. Ao ouvir o colega dizer que o pedido passou, ela quase se engasga e questiona como ele conseguiu uma aprovação instantânea, já que os monitores costumam esperar 3 semanas por uma resposta. Alertando o amigo sobre o perigo, ela explica que a arena custa 500 pontos de troca, que só são devolvidos se o desafio for concluído com sucesso, o que significa um grande risco de perder tudo. Coçando o queixo, Shaolin avalia que só possui 800 pontos na conta, o que destrói qualquer margem para fracasso durante a simulação. Nisso, ele relembra a promessa do diretor de que os 3 melhores alunos do exame geral ganharão a qualificação para entrar no novo mundo mais cedo. Outra memória amarga vem à tona, recordando o aviso do instrutor de que o cargo de líder seria reavaliado após a prova e que ele não teria vez. As humilhações constantes do musculoso Wang Dalin,
O chamando de fraco também martelam em sua cabeça. Com um olhar carregado de determinação, o protagonista conclui que não pode deixar Wang se tornar um monitor, senão perderá o acesso à arena de vez, o que o obriga a ficar mais forte antes do exame a qualquer custo. Encerrando a pausa, o garoto se levanta da mesa, acenando para a colega e avisa que está indo treinar. Acompanhando a saída dele com um sorriso, a menina admira o esforço do rapaz e concorda que ele merece o título de líder provisório. Pouco tempo depois, o cenário muda para a espaçosa sala de aula de aptidão física do campus. Conversando durante o treino, o aluno Liang Ziyui reclama que o instrutor deve estar louco por manter um líder de classe com atributos tão pífios. Deixando a fúria transparecer, Won Dalin amassa violentamente uma garrafa plástica usando só o aperto de uma das mãos. O valentão revela em tom de deboche que o instrutor deles é só um aluno repetente do ano passado que fracassou em avançar, argumentando que um lixo desse só poderia ter péssimo gosto para proteger São Lin. Jogando a garrafa no chão, ele xinga o protagonista por ser pretensioso ao treinar sozinho e promete dar uma lição em Gu Xiongyu por ela ter tido a ousadia de esnobá-lo. Vendo a sede de vingança do grandalhão, o rapaz de óculos sugere que eles não precisam esperar 3 meses pelo exame para atacar. Ele conta que conhece um veterano do departamento disciplinar e propõe que eles usem essa influência para forjar uma infração e fazer o novato perder seus pontos de troca como punição. Totalmente focada em seu próprio crescimento, Xiaolin corre em velocidade intensa na esteira, satisfeito ao ver sua experiência de aptidão física subir sem parar no sistema. Ofegante pelo esforço contínuo na esteira, Xiaolin observa o painel do sistema confirmar o leve avanço na sua aptidão física básica. Em seguida, ele enxuga o rosto e suspira cansado ao notar que já são quase 7 horas. Caminhando em direção à saída, o garoto calcula que chegará aos dormitórios bem a tempo do toque de recolher, animado com a certeza de que alcançará o nível 2 na semana seguinte se mantiver esse ritmo diário. Mas, ao puxar a maçaneta para ir embora, a porta simplesmente trava. Surpreso com um obstáculo inesperado, o calouro paralisa por um instante sem entender o motivo. Logo o protagonista junta as peças e conclui que alguém trancou a saída pelo lado de fora.